Diz assim, João 11:1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia. Parece até profético, né? O bairro que a gente está aqui, Vila Betânia, né? Tudo. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente, se referindo a Lázaro, né? Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Dá um pulo para o versículo 20, porque nesse pedaço que agora, entre esse versículo que nós lemos até o versículo 20, é uma parte paralela a isso, mas vai dar para entender. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Ela já tinha entendido os planos de Deus aqui. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria se levantou depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-a, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixe-no ir. Amém? Amado, nós estamos diante de uma situação onde uma pessoa estava num processo doente e eles mandam chamar Jesus para curá-lo. Jesus está com seus discípulos, passa ali alguns dias, dentre a doença até a morte dele. Como você pode ver, passou-se 4 dias depois que ele já estava morto. E quando mandaram chamar Jesus, ele ainda estava doente. O Lázaro ainda estava doente. E o que acontece conosco na nossa vida é justamente isso. Muitas vezes nós temos planos, e durante esse plano, quando parece que alguma coisa não vai dar certo, seja ele num relacionamento, seja ele num projeto para o trabalho, seja ele no próprio trabalho, quando você vê que a situação não está indo normal, acontece de você chamar Jesus,
ele não te atender naquele momento e você de repente se frustrar. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de ação, e é o que aconteceu aqui. Quando Jesus chegou, eles falaram: Senhor, se o Senhor tivesse vindo quando ele estava doente, ele não teria morrido. Por que o Senhor não veio antes? E Jesus: calma, eu vou fazer do meu jeito, calma. E muitas vezes a gente se aflige com isso daí. E eu quero falar sobre 3 coisas para que nós precisamos fazer quando sentimos que tudo está perdido. Aqui não é no primeiro entrave que dá na situação. Aqui é quando tudo já está perdido. Durante essa pandemia, com certeza, muitos projetos foram anulados, muitas coisas pareceu que estava morto, relacionamentos aparentemente mortos, trabalho que de repente a pessoa foi demitida, ou de repente teve sim uma perda na família e a pessoa achou que tudo acabou, que tudo morreu junto com aquela pessoa. E eu estou aqui para dizer para você essa noite que não morreu, que você precisa confiar em Cristo, que Ele vai restaurar o seu sonho, restaurar o seu ânimo, amém? Primeira coisa que eu quero falar para você: nós não podemos ficar interpretando os fatos somente com base nos nossos conhecimentos. Parece grande esse título, mas é justamente isso. Muitas vezes a gente está diante de uma situação que a gente está empenhando o nosso esforço, empenhando o nosso trabalho naquilo ali, dedicando a nossa vida naquilo ali, e aquilo ali morre, ou aquilo ali começa a adoecer. E o que começa a acontecer com a gente? A gente começa a colocar a nossa força e esquece de Cristo, que é Ele que dá a força para a gente, e a gente começa a fazer do nosso jeito. E quando a gente continua fazendo do nosso jeito algo que dá errado, a tendência é piorar cada vez mais. Então, quando a gente confia muito naquilo que a gente está fazendo que não deu certo, a gente precisa parar por um momento e pensar: poxa, peraí, se não está dando certo dessa forma, o que eu preciso fazer para mudar? O que eu preciso fazer para se tornar diferente? Isaías 55:8, se precisar falar mais alto eu falo, tá, por causa da chuva aqui, mas glória a Deus por essa chuva. Eu vou ler aqui para vocês Isaías 55. A partir do verso 8, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Ou seja, o profeta está falando aqui, os nossos caminhos são diferentes daquilo que Deus quer para nós. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não volta para elas sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Nenhuma palavra da que Deus lança sobre a nossa vida vai voltar vazia, irmão. Você tem que tomar posse disso daí. Se você está achando que o seu projeto está morto, se você está achando que tudo está em vão, para. Descansa no Senhor, que você vai ter certeza. Eu tenho certeza do que eu estou falando para você, e é o que o profeta Isaías está falando aqui. Tudo que Deus lança para a nossa vida não vai voltar vazia. E muitas vezes a gente já desanima achando que tudo acabou. Não acabou não, irmão. Não acabou não, calma. Descansa no Senhor. Nós precisamos ser mais confiantes em Cristo. Nós precisamos descansar em Cristo. Quem aqui já teve a experiência de chegar num lugar que você quase perdeu a hora que você chega ali no lugar você fala, ufa, dá aquela sensação de alívio? Essa sensação de alívio é a sensação que a gente precisa ter quando a gente descansa no Senhor. Se a gente tem uma situação que aparentemente a gente já perdeu o controle, a gente tem que chegar e falar assim, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. E descansa. Essa sensação de alívio, essa sensação de descanso que a gente precisa ter quando a gente entrega nas mãos do Senhor. É nessa sensação que Deus vai falar, Ele realmente confiou em mim, Ele realmente acreditou que ia dar certo. Porque quando a gente precisa chegar num lugar, um exemplo, já aconteceu de eu precisar chegar na casa lotérica pagar uma conta. A lotérica estava fechando e eu falei, meu Deus, se eu não pagar essa conta eu vou pagar uns juros. Corri, entrei, eu dei aquela descansada, falei, glória a Deus, eu consegui. Aí você descansa, você relaxa, fala, deu certo. Por que quando nós estamos diante de uma adversidade, a gente não faz dessa mesma forma? Ao invés da gente descansar,
a gente começa a se preocupar cada vez mais. Sendo que não é isso que Deus está falando, através do profeta. Ele está falando, descansa, tudo que eu falei para você vai acontecer. Ela não vai voltar vazia. O problema é que muitas vezes nós queremos do nosso jeito, esperamos o resultado do nosso jeito, e não é isso que Deus quer para nós. Não é esse resultado que Ele está querendo. Ele quer coisa maior para você, disso eu tenho certeza. E às vezes a gente está se escorando numa coisinha pequena, achando que é aquilo que Deus quer para nós. Não, não. Deus quer ressuscitar nossos sonhos, amém? Quando nós estamos com a cabeça cheia, nós não conseguimos raciocinar direito. E é um dos motivos que não faz a gente se aliviar, que não faz a gente descansar. Por isso que é perigoso quando algum projeto nosso, alguma coisa... Quando eu falo projeto, irmão, entenda que pode ser o seu relacionamento que de repente não está dando certo. Você no trabalho pode não estar dando certo, os resultados não estão sendo como você esperava, ou pode estar acontecendo uma demissão em massa. Encare isso dessa forma. Encare o projeto dessa forma, facilita do jeito que eu estou falando, mas encare dessa forma. É alguma situação que você está vivendo que está fugindo do seu controle, que aparentemente está parecendo que isso daí está morrendo. E quando acontece isso daí, ao invés de nós aliviarmos, nós começamos a nos preocupar. E quando a gente começa a se preocupar, a nossa mente vai fugindo das coisas de Deus. Essa preocupação vai tomando conta do nosso coração, vai deixando a gente entristecido, vai deixando a gente amargurado. Você não quer falar com ninguém, isso daí é terrível, a gente precisa tomar muito cuidado. Aí a gente começa a falar igual estava Marta e igual Maria. Se o Senhor estivesse aqui, o Senhor teria curado esse problema. Calma, calma. Se de repente está parecendo que o negócio está caminhando para um lado mal, confia no Senhor, confia no alto, olhe para o alto. A Bíblia ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Se a Bíblia está falando isso daí, vamos descansar. Amém? Nós precisamos descansar nisso daí. E as aflições, ela vêm. Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições. Amém? Qual a novidade disso, então? Por que diante das dificuldades a gente ainda continua insistindo em se entristecer e não em animar? E não em se sentir aliviado com aquilo? Se Jesus já não, ele não está mentindo para ninguém, escondeu da gente que a gente ia ter aflição. E por que de repente a gente ainda, mesmo no meio da aflição, a gente está dando ouvido para o inimigo, que a intenção dele é justamente essa, deixar a gente cada vez mais para baixo, deixar a gente cada vez mais afastado de Deus e enchendo a nossa cabeça com coisas que vai contra a palavra de Deus. Confie no Senhor. Se você quer, para que 2021 você tenha um ano de vitória, comece hoje a ver as coisas, os seus projetos, que se eles estão doentes, calma, Deus ele vai sarar. Se ele já morreu, descansa no Senhor. Ele vai vir, Jesus vai ressuscitar o seu projeto, vai ressuscitar seu casamento, o seu relacionamento, o seu trabalho. Deus vai ressuscitar, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Receba nessa noite, amado, que o agir de Deus, ele vai fazer grandes milagres na sua vida. Amém? Quem crê, dá um aplauso aí, amado. Vamos dar uma animada nessa noite chuvosa aí, porque eu creio, Deus deu essa palavra maravilhosa. E essa palavra foi ministrada pelo apóstolo Paulo Henrique, e através dessa palavra, veio essa palavra também que Deus colocou no meu coração. Isso daí queimou no meu coração, eu falei para esse ano, já foi uns 4 anos atrás essa palavra aqui, e Deus colocou no meu coração, amém? Segunda coisa que nós precisamos evitar quando estamos numa situação que de repente já morreu, que tudo acabou. A murmuração. A murmuração, amado, ela tem um peso tão grande porque a nossa palavra, ela tem tanto poder para atrair Deus quanto para atrair o inimigo. E diante de uma situação dessa, o que acontece? O que é comum acontecer? Poxa vida, eu estou fazendo tudo e nada dá certo. Ninguém olha para mim. Ninguém fala, nada dá certo. Eu não consigo romper. Você só começa a murmurar, murmurar, murmurar. A murmuração é uma das coisas que nós precisamos evitar para que aquele projeto nosso, aquele relacionamento, tudo aquilo que a gente está fazendo que não está dando certo, que você acha que não está dando certo, pare de murmurar. Salmo 106, no verso 21, ele diz assim: esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã, e feitos temíveis junto ao mar vermelho. Por isso, ele ameaçou destruí-los. Mas Moisés
seu escolhido, intercedeu diante dele, para evitar que a sua ira os destruísse. Também rejeitaram a terra desejável, Canaã. Não creram na promessa dele. Queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. A murmuração ela tem a ver com 3 coisas dentro da murmuração. A primeira coisa é o esquecimento do que Deus já fez no seu passado. Eu tenho certeza, amado, que todos nós aqui temos uma história de transformação para estarmos aqui hoje. Eu tenho certeza que cada um, se olhar para o seu passado, vai ver o que Deus já fez na sua vida. E como que nós podemos esquecer dessas coisas que Deus fez na nossa vida no primeiro momento que a gente tem uma dificuldade? Num primeiro momento que alguma coisa que a gente estava fazendo aparentemente não deu certo e a gente começa a murmurar. Por que isso acontece conosco? Por que nós deixamos isso acontecer? Nós precisamos olhar para trás e ver tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. Isso que Deus fez para nós estarmos aqui hoje é para nós sermos testemunha para outras pessoas. Nós precisamos ter essa referência para as pessoas que ainda não conhecem. Agora você imagina uma pessoa que está aqui hoje, chega no trabalho, tem uma dificuldade, vamos supor, está tendo uma demissão aqui, está tendo crise, vão demitir pessoas. Aí nós, cristãos, começamos a murmurar para outras pessoas que não são cristãos. Como é que nós vamos ser vistos disso daí? Não só a murmuração para a nossa vida, mas como que tem peso isso daí? Qual a credibilidade que as pessoas vão ter em nós quando nós começamos a reclamar daquela situação que nós estamos passando? Então a murmuração é uma das coisas que nós precisamos evitar também nisso daí. Nesse momento onde nós achamos que o nosso projeto já morreu, pare de murmurar. Não murmure. Lembre-se das coisas que Deus fez na nossa vida. Lembre-se de todos os feitos dele na nossa vida. Outra coisa que acontece, nós questionamos Deus. A murmuração, uma das características da murmuração que tem a ver, questionar Deus. Senhor, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, e por que eu estou passando por isso? Amado, se Jesus falou que no mundo nós vamos ter aflição, isso daqui é para todo mundo. Não isenta ninguém dessa aflição, não isenta ninguém de passar por nada. Pelo contrário, nós que já somos conhecedores da palavra, nós temos que passar dando glória a Deus, amém? Nós precisamos estar forte, mostrar que Cristo está em nós e que nós temos o poder, que nós não vamos nos deixar bater por causa de murmuração. Todo mundo vai passar algum momento de dificuldade em alguma área. Se você não passou ainda, vai ter alguma área que você talvez que você vai passar, melhor dizer, que você pode se surpreender, talvez você não esteja preparado para aquilo. E quando chegar essa hora, você lembre-se disso. Espera aí, Deus fez isso na minha vida, Deus me libertou daquilo que eu estava caminhando, Deus me libertou daquela vida que eu levava. E hoje eu estou aqui louvando Ele, eu não vou murmurar, eu sei que Deus Ele tem o poder para mudar essa minha história e eu não vou ficar questionando Ele. Amém? Nós precisamos tomar cuidado. Outra coisa também, dentro ainda da murmuração, ingratidão. Amado, ingratidão é uma das coisas mais terríveis para o crente. Porque nós temos o Pai que é dono de todas as coisas. Nós não recebemos tudo que nós não merecemos, muitas vezes por causa de nós mesmos. Não é por causa de ninguém. Então você pega essa situação que você está, você pega esse projeto que você está, você pega a sua situação no trabalho, de repente, que você está enfrentando, e veja o porquê que está nessa situação. Eu tenho certeza que Deus está olhando, e se você analisar bem, quem entrou nessa situação somos nós. Nós permitimos que isso aconteça na nossa vida. Deus ele não vai ficar isentando a gente de passar por processos. Deus vai permitir que nós passemos por processos. Mas esses processos é para nos amadurecer, não para a gente murmurar, não para a gente ser ingrato a Deus. É para a gente glorificar a Deus em cada momento, em cada situação que a gente passar, amém? Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão da murmuração. Não sermos ingratos, não esquecer das coisas do passado, não questionar a Deus e sermos gratos a Deus. A gente não pode ter ingratidão. A murmuração também, amados, ela olha só o que eu anotei aqui daquele dia. A murmuração, ela fecha portas e constrói abismo. Ninguém gosta de ficar perto de pessoa que murmura. Se você está do lado de uma pessoa que fica toda hora, nossa, tá chato isso aqui, nossa, eu não estou aguentando isso. Tudo que você vai pedir para a pessoa fazer, ela reclama,
essa pessoa está construindo um abismo na vida dela. Ninguém gosta de ficar perto de pessoas assim. Então não seja uma pessoa que murmura. Seja uma pessoa que atrai pessoas, amém? Você não pode ser aquela pessoa que murmura. Teve uma pessoa que aconteceu uma situação, ela ajudou uma vez. Ela ajudou uma vez só. E ela ficava me ligando. Olha, eu fiz isso daqui, mas não deu certo, porque tinha que ter mais gente para ajudar. Eu fiz isso, mas tá... Eu falei, amado, calma. Você ajudou uma vez, calma. Pode ficar tranquilo, que Deus vai te honrar pelo que você fez. Calma, relaxa. Mas essa pessoa, se você olhar o histórico do que vem acontecendo através da vida dela, através do histórico da vida dela, dessa murmuração toda, faz sentido o contexto em que ela se encontra hoje. O porquê que as pessoas se afastam. Isso aconteceu no trabalho. Mas você vê que é uma pessoa isolada, uma pessoa que se isola. Então, a pessoa, quando ela murmura demais, ela se torna uma pessoa negativa, uma pessoa amarga. E quem vai se atrair por uma pessoa dessa? Quem vai querer ficar perto de uma pessoa dessa? Tudo que você vai falar, você vai correndo contar um projeto para ela, você vai correndo contar uma coisa legal para ela, essa pessoa fala assim, mas comigo eu fiz isso e não deu certo. Comigo eu fui fazer isso daí, sabe? Não ficou legal. Poxa. Então nós precisamos entender novamente isso. Se nós estamos com um projeto, se nós estamos no trabalho, passando por uma crise no trabalho, se nosso relacionamento está passando por uma crise, descansa no Senhor, calma, não murmure, descanse, que Deus, com certeza, Ele vai retribuir você, você vai aprender de acordo com esse processo, você vai aprender ao longo desse processo o que Deus está tentando mostrar para a sua vida. Lembre-se do que o profeta Isaías falou, nada do que Deus lança para a sua vida volta vazio, amém? Toma posse disso, essa é a palavra que você tem que tomar posse. Como eu disse, a nossa boca ela tem poder de trazer Deus, como ela tem poder para trazer o diabo também. Se você ficar murmurando, se você ficar reclamando dos seus problemas, se você ficar reclamando das dificuldades, do que você está passando, você está atraindo mal para a sua vida, você não está atraindo Deus. Para. Muitas coisas na nossa vida ela pode ser mudada sem milagre, sem sacrifício ou força, apenas mudando as nossas palavras em relação a Deus. E é verdade mesmo. Tem coisas que nós não vamos precisar esperar um milagre. É só a nossa atitude mudar, é só a gente mudar a nossa atitude em relação às coisas de Deus, que Deus ele vai fazer o resto na nossa vida, amém? Pode ter certeza disso daí. E eu creio, hoje tem um fluir de grandes bênçãos em nossa direção, amado. Isso daqui não foi à toa, não foi à toa que nós viemos para cá. Eu tenho certeza que Deus, eu consigo ver o que Deus vai fazer nesse lugar, através das nossas vidas, através desse ministério, nessa cidade. Amém? Você toma posse disso daí, amado? O céu está se movendo ao nosso favor. Eu tenho certeza disso daí. Número 3, terceiro ponto aqui que eu quero trazer para nós. Se você está num projeto, acabou, você não murmurou, e mesmo assim parece que nada mudou, continue. Tenta outra vez, faça novamente. Mas não faça novamente do mesmo jeito que você vinha fazendo. Senão você vai estar gerando expectativa na sua força e não nas coisas de Deus. Mude. Se você estava alinhando num processo do seu jeito, não deu certo, olhe para o alto, não murmure, busque em Deus, que Ele vai te dar a direção correta. Não é na nossa força. Se vocês lembrarem da passagem de Pedro, Pedro, pela força dele, ele lança a rede e traz vazia. Com a presença de Jesus, ele manda, lança a rede ali. E Pedro lança a rede e traz ela cheia, manda os discípulos ajudar. Na presença de Jesus. Então, na nossa força, a gente não vai conseguir. A gente vai precisar na presença de Jesus. Debaixo da palavra de Jesus. Quando estava ali um paralítico, esperando ali as águas do tanque ali se moverem, ali tinha paralisia, o paralítico estava parado. Só que quando a presença de Jesus chega sobre a vida dele e profetiza, ele levanta e anda. Nós precisamos tomar posse dessa palavra, irmão. Nós não podemos deixar aquilo que nós estamos colocando, aquilo que nós estamos gastando a nossa energia, a nossa força,
ser somente do jeito que a gente quer. Busque no Senhor a direção correta, busque no Senhor se realmente é esse caminho que Ele está querendo para nós. Espere na resposta do Senhor e descanse nisso. Eu quero dizer para você que você tentando novamente, ande mais uma milha, continue, não pare, com coisas novas. Estamos cansados de ouvir essa... É até comum você ouvir hoje em dia falar isso daí. Não espere resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. É isso daqui que está falando. Você tentar outra vez não é fazendo do mesmo jeito, não é continuar fazendo do mesmo jeito, é fazer de um jeito diferente. Agora, esse jeito diferente é do seu jeito? Não, é do jeito que Deus quer. Se a gente já fez de um jeito e deu errado e morreu aquele projeto, é o Senhor que vai fazer ressuscitar aquilo. Então nós temos que buscar no Senhor, em Cristo, não é do nosso jeito. Do nosso jeito a gente vai matar cada projeto, cada vez mais as coisas na nossa vida. Nós precisamos buscar em Cristo para que Ele ressuscite aquilo lá. Amém? É isso que nós precisamos entender nessa questão. Se não está dando certo, está tentando de novo, ore, continue orando. Se está fazendo alguma campanha para aquela pessoa, de repente, ser curada de uma doença, continue. Continue, não pare. Seu relacionamento, continue orando, não pare. Se a gente estacionar, amado, Deus também ele não vai chegar e vai ficar com dó da gente e vai falar assim, não, eu estou com dó de você, eu vou te dar isso que você está querendo, eu vou fazer realizar. Não, não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. É Ele que lança a palavra e não volta vazia. É nisso que nós precisamos alinhar, no que Deus quer para a nossa vida. O que Ele lançou para a minha vida na palavra. E por que até agora não deu certo? Se não deu certo até agora é porque ainda não chegou a hora. Deus não vai abandonar a gente no meio da palavra dele. Ela não volta vazia. Se cai a chuva para gerar semente, para que o semeador colha, a mesma coisa na nossa vida. Ele vai lançar na nossa vida para que a nossa vida frutifique. Amém? Deus ele não descansa. Ele faz tudo no seu devido tempo. Sempre haverá na boca de Deus uma palavra para mudar a sua história. Quem crê nisso? Amém? Sempre vai ter uma palavra de Deus. É o que eu estou falando. Se não está dando certo, descansa no Senhor. Ele vai ter uma palavra para mudar a sua história. Use a sua fé, mas não se esqueça de usar as suas mãos também. Isso é, faça a sua parte. Muitas vezes também nós estamos ali achando que vai dar certo, realizar o nosso projeto, o nosso sonho, a nossa situação de adversidade, aquilo que nós estamos passando, e a gente fala assim, estou tranquilo, estou de boa, não vou precisar fazer nada. Não, a gente vai precisar fazer também. A gente não pode ficar dependendo só de Deus para isso, não. Tem coisa que Deus vai fazer, mas tem hora que Ele vai lançar a palavra, a gente vai ter que correr, a gente vai ter que fazer. Não Pedro, não lançou a rede e não tirou nada, Pedro lança lá. Então não eu estou aqui, Pedro, está na sua mão aqui, não, a gente vai ter que lançar a rede, a gente vai ter que continuar. Lázaro, ele é trazido da morte, quando Cristo ressuscita ele fala, Lázaro sai. Aí ele manda o pessoal falar, agora vocês vão lá e tira a faixa dele. Ou seja, nós precisamos fazer a nossa parte também. A parte de Cristo foi ressuscitar. A nossa parte é tirar aquilo que estava entravando. Os esparadrapos, as faixas, a gás, é aquilo ali. É isso que a gente precisa fazer. Lucas 10:19 fala assim, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha o poder que Deus dá para nós. Por que diante, isso daqui é para nós o poder. Ele está dando para mim e para você. Então, quando nós estamos diante de uma situação que aparentemente morreu, olha o que ele está falando aqui. Eu vou dar poder para vocês pisarem em serpentes, escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. É o poder que Deus está dando para nós. Lucas 1:31 conta o trecho onde Deus ele fala com Maria. Eu vou ler aqui para você. Quando ela vai aqui, achei. Fala assim, e eis que teu ventre conceberás e dará luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande,
e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamado estéril, porque para Deus nada é impossível. Olha só isso daqui. O anjo fala para Maria: você vai gerar um filho. E Maria, todos conhecem a história, não teve envolvimento com homem algum. E nesse mesmo milagre que ela faz, né, nesse mesmo propósito da vinda do Messias, ele fala também da prima Isabel, que ela também está esperando um filho, mesmo na velhice. Por quê? Ele fala: porque para Deus nada é impossível. Amado, nada para Deus é impossível. Nada para Deus é impossível. Nada disso que você está vivendo hoje, essa situação que você está vivendo hoje, é impossível para Deus mudar. É necessário que você não murmure, é necessário que você não tente fazer as coisas do seu jeito, é necessário que você continue debaixo daquilo que Deus quer para você. Você precisa buscar em Deus o que Ele quer para você. Se não está tendo resultado diferente, continue, tente mais uma vez, mas busque em Deus. Não tente de novo com a nossa força, tente de novo com a força de Deus. É com Deus que nós precisamos caminhar. Não perca tempo em querer fazer o que só Deus pode fazer, porém não fique esperando Deus fazer o que você pode fazer. Vou repetir, pareceu um trava-língua aqui. Não perca tempo em querer fazer o que só Deus pode fazer. Aquilo que está na mão de Deus é dele. Amém? E não fique esperando Deus fazer o que você pode fazer. Aí que está a grande situação. Muitas vezes, coisas que nós precisamos fazer, estamos esperando Deus fazer. E aquilo que é impossível, nós achamos que nós, com a nossa força, vamos fazer. Vai dar errado. Amados, eu creio que esse período que nós passamos, esse período agora do final do ano, que nós estamos, com essa mudança, que é para honra e glória de Deus, estamos avançando. Isso daqui é avanço. Nós estamos continuando a obra de Deus. Isso daqui não está... todo dia eu venho aqui, eu oro a Deus e agradeço a Deus por cada dia que eu estou passando aqui nesse lugar. Porque eu estou vendo que isso aqui é um milagre, o que Deus fez na nossa vida. Só Deus para mostrar um lugar desse daqui. E parecia impossível, mas Deus mostrou. Por quê? Estávamos diante daquilo que Deus quer para nós, do propósito que Deus quer para esse ministério. É a mesma coisa para a nossa vida. Eu estou pegando esse exemplo aqui, mas a mesma coisa para a nossa vida. Nós precisamos entender o propósito de Deus para a palavra que foi lançada na nossa vida não voltar vazia para Ele. A palavra de Deus que lançou, se a palavra de Deus lançou e de repente a nossa terra não está boa, a nossa vida não está boa, nós precisamos arrumar ela para que essa semente que foi lançada de Deus, a palavra de Deus na nossa vida, ela venha trazer frutos. O resultado da nossa vida é dar fruto daquilo que Deus lançou para nós. Se não está dando fruto, está errado. Alguma coisa está morto. E nós precisamos clamar a Jesus para que Ele venha e ressuscite. Amém? Hoje é um dia de milagre, eu creio. Eu creio que alguém deve estar pensando assim: poxa, mas está tudo bem. Amém. Se está tudo bem, amém. Se prepare para um tempo que pode vir na sua vida. Se você está passando por um período, hoje, desse que eu estou te falando, não murmure, não tente agir com a sua própria força. E não desanime, continue caminhando, continue tentando, mas buscando sempre em Deus. Amém? Que eu tenho certeza que a vitória de Deus vai vir para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amado? Aleluia. Louvado seja Deus. Feche seus olhos. Há momentos em nossas vidas, eu
eu aprendi diante de dificuldades que eu vivi, que eu percebo conversando com outras pessoas que não viveram isso daí ainda. Eu tive perdas significativas e de formas traumáticas na minha vida que eu não conseguia entender. Eu não conseguia entender o que era aquilo, mas eu não conhecia Cristo. E quando eu quando eu conheci a Cristo, quando eu tive encontro com Cristo, que eu entendi que não adianta a gente ficar murmurando diante de uma perda, não adianta a gente ficar lamentando aquilo ali. Nós cremos que há um propósito de Deus em tudo. De repente, uma dor para mim pode não ser a mesma dor para você. Como eu disse, duas experiências que eu tive na família traumática, 2 não, 4. Vamos pensar 4, vai, eu vou pôr 4. Parece até um choque. Tem gente que ainda não tem, até avô. Mas quando a pessoa vem falar para mim de um determinado problema relacionado à morte, não é que eu sou frio, eu me compadeço daquela pessoa, mas aquela experiência para mim já foi dolorosa no passado. Mas de repente também eu posso estar passando por uma luta que de repente você já passou e fala assim, nossa, mas isso daí para você é um problema? Tá, mas eu não passei por isso ainda. Então, amados, quando nós estamos com uma situação que parece que está morta, que aquilo ali morreu para nós, descansa no Senhor. Creia, não menospreze a dor do outro e nem a sua dor. Não queira se lamentar achando que somente a ausência, a falta do emprego, meu Deus, eu perdi o meu emprego, tudo, calma, relaxa. Veja o que você pode melhorar para um próximo. Mas meu relacionamento não dá certo, a gente está terminando, acabou tudo, eu vou me divorciar hoje mesmo. Eu ouvi um testemunho, pastor desviado, separou. Eu falei, amado, você era pastor, 5 anos de teologia, ele chamou, ainda falando para mim, pastor, 5 anos de teologia, eu me divorciei e a congregação que eu estava me excluiu, a denominação tirou eu fora, ninguém mais, os jovens viviam na minha casa, ninguém mais passou aí. É um problema diferente de uma perda. Então, nenhum problema que nós estamos passando deve ser menosprezado. Mas nós não podemos ficar refém desse problema e começar a murmurar. Ou começar a querer fazer do nosso jeito. Eu vou fazer assim agora, eu vou me revoltar agora, eu não concordo com isso, com o que está acontecendo. Não, para. Não murmure. A murmuração, como eu disse, muito desse texto aqui foi da pregação do apóstolo Paulo Henrique, eu anotei muito, essa pregação falou muito. E hoje veio a calhar isso daí, de ministrar essa palavra. Porque nós estamos passando momentos de perdas nessa pandemia. Teve gente que perdeu negócio, teve gente que perdeu empresa, teve gente que perdeu família, teve gente que perdeu relacionamento. E o que a gente vai fazer diante disso agora? A gente vai murmurar? Ou a gente vai insistir no erro e fazer do nosso jeito? Não, vamos tentar de novo. Vamos continuar caminhando, vamos continuar orando e crendo nessa palavra de Deus, que ela foi lançada para a nossa vida, que nós temos uma promessa na nossa vida, nós temos um propósito na nossa vida e ele não vai voltar vazio para Deus, enquanto não se cumprir. A não ser que a gente abra a mão, mas eu creio em nome do Senhor Jesus, que nenhum de nós vai desistir disso, amado. Nós não vamos desistir, nós vamos continuar caminhando. Aleluia, xeremanassuri cantaramas. Eu creio, amados. Eu vejo isso daqui, ó. Eu já vejo o que Deus vai fazer nesse lugar. E Deus, Ele conta com vocês, porque Ele colocou vocês aqui como essa semente do propósito dEle para a sua vida. Não vamos começar a olhar para esses lugares vazios e achar, não, está tranquilo, é pandemia, não. Vamos orar para que esse lugar aqui esteja cheio. Nós tomamos os cuidados para que esse lugar esteja cheio. Nós estamos aqui tomando as nossas precauções para que esse lugar esteja cheio. Vamos ter distanciamento? Vamos. Mas em nome do Senhor Jesus, essas cadeiras não podem ficar vazias. Deus conta conosco para essa obra. Amém? Esse projeto não é para ficar estacionado, esse projeto é para avançar, para a gente ser referência nesse lugar. Amém? Nós estamos num lugar de referência. Feche seus olhos.
Coloque diante de Deus agora, se você tem alguma situação, e em nome do Senhor Jesus, se você não passou por isso, por alguma situação dessa, comece a pensar agora, se você não passou, se prepare, porque se você chegar diante de uma dificuldade, diante de alguma coisa que pode estacionar, lembre-se, se esse projeto parece que morreu, alguma coisa eu fiz e eu preciso mudar, mas eu não vou mudar do meu jeito, eu vou mudar do jeito que Deus quer que eu mude. Eu não vou murmurar por isso. Se eu estou passando por isso, eu preciso aprender o que Deus quer de mim com isso. E não murmurar por aquilo que Deus está fazendo. Ora, Suri Andaramanás. Eu creio, Pai, em nome do Senhor Jesus. Trata o nosso coração, Senhor Deus. Se tem alguma coisa em nós que nesse período, Senhor Deus, em que estamos vivendo, aparentemente morreu, que o Senhor ressuscite em nosso coração o desejo de continuar e não de ficarmos murmurando, Senhor Deus. Tire de nós as investidas do inimigo, Senhor Deus. Fortalece o nosso coração, fortalece o nosso espírito, para que nós não sejamos refém do inimigo, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar, para dar continuidade naquilo que Jesus nos ensinou, para que nós, Senhor Deus, é o ide, para que nós continuamos a tua obra, Senhor Deus. Nos fortaleça para essa caminhada. Não deixe que esses projetos que aparentemente estavam mortos, não deixe que uma falta de emprego, não deixe que uma crise no casamento venha nos afastar da tua presença, Senhor. Oh Deus maravilhoso, queime em nosso coração o teu Espírito, Senhor. Fortalece o teu Espírito em nós, Senhor Deus. Que nós tenhamos sede da tua palavra, Senhor Deus. Que quando nós vemos alguma pessoa murmurando, nós possamos repreender essa pessoa e dizer para ela o plano que o Senhor tem na vida dela. Que ela é especial para o Senhor. Que a vida dela tem importância para o Senhor. Oh, meu Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão com os irmãos aqui. Obrigado por esse tempo que estamos aqui, Senhor Deus, louvando o teu nome. Oh, Senhor Deus, pegue todas essas situações colocadas diante do Senhor, Pai. Comece a entrar com uma providência agora. Se a pessoa está desanimada, comece a dar ânimo. Se a pessoa desistiu, Senhor Deus, da caminhada ou está pensando em desistir, em nome do Senhor Jesus, restaure, Senhor Deus, o caminho dessa pessoa. Traga ainda essa semana, Senhor Deus, um milagre para a vida dessa pessoa. Nós te pedimos, Senhor Deus, porque nós queremos estar pleno na tua caminhada. Ainda que venham as dificuldades, nós sabemos que nós temos o Deus, que é o Deus do impossível, que nada para o Senhor é impossível, e nós vamos continuar, nós vamos seguir, porque nós cremos que a vitória será maior para a nossa vida. Nós cremos que em 2021 será um novo tempo para este lugar, Senhor Deus. Prepara o nosso coração, prepara, Senhor Deus, o nosso entendimento, Senhor Deus, a nossa vida. Aquilo que está errado, Senhor Deus, começa a mudar. Ensina-nos, Senhor Deus, a amar os nossos irmãos cada vez mais, a mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes, que esteja tudo voltado para o alto, esteja tudo voltado para as coisas do teu reino, Senhor Deus. Oh, meu Pai, nós te amamos, Senhor Deus, nós te adoramos, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Eu te agradeço por cada vida que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar, amados.